Olá, meus queridos, vamos retornar ao nosso estudo de poderes. No primeiro bloco, nós vimos que o poder da administração pública é um poder-dever e nós vimos que os poderes podem ser discricionários e vinculados. Em que pese cada ato administrativo ter aí um pouco de vinculação e um pouco de discricionariedade, para o seu concurso público nós vamos pensar que eles são totalmente separados, discricionário e vinculado. Aí nós começamos a ver os poderes em espécie. Nós vimos o poder de aplicar penalidades, que é o poder disciplinar, e nós vimos o poder de regular a hierarquia da administração, que é o poder hierárquico. Lembrando que dentro da hierarquia a gente pode avocar, puxar para si, ou delegar. E lembrando também que dentro da relação administração direta e administração indireta não há hierarquia, e sim uma simples supervisão ministerial, ou do Ministério ou da Secretaria. Muito bem, agora nós vamos ver o nosso próximo poder em espécie, que é o poder regulamentar. Gente, o poder regulamentar também é fácil, né? O nome também, mais uma vez, é super autoexplicativo. Poder regulamentar é aquele poder de expedir regulamentos. É o poder de regular situações jurídicas. Olha só que interessante. O poder regulamentar, ele não pode nunca ultrapassar a lei. Ele vem para disciplinar a lei. Então eu tenho lá a Constituição Federal, a legislação que traz uma norma e este poder disciplina essa norma. Um exemplo muito claro é em relação às drogas, aos tóxicos. Nós temos uma lei, que é a Lei 11.343, que diz assim, olha, traficar drogas é crime, beleza? Beleza. Plantar drogas é crime, beleza? Beleza. Mas o que é droga? O que vai ser a droga, né? Aí vem uma portaria do Ministério da Saúde que diz, olha, é considerado droga as seguintes substâncias, e ela traz uma série de substâncias que são consideradas circunstâncias entorpecentes que são geradoras do delito de tráfico de drogas. Esta portaria do Ministério da Saúde, ela não pode nunca se sobrepor à lei de drogas, ela deve regular a lei de drogas. Então vamos comigo lá na lousa ver um pouquinho sobre o poder regulamentar. Olha só. O poder regulamentar é a possibilidade dos chefes do executivo. Quem que são os chefes do executivo, gente? Dentro da União nós temos o presidente da República, né? Dentro do estado nós temos o governador e dentro dos municípios nós temos o prefeito. É a possibilidade, então, dos chefes do executivo editarem atos administrativos para dar, olha só, gente, cumprimento à lei e não para se sobrepor à lei ou para contrariar a lei, tá bom? Ele se traduz em regimentos, em instrumentos, deliberações, resoluções e portarias. Todos esses instrumentos, gente, são formas do poder público, do chefe do poder executivo, regulamentar alguma situação que a lei já prevê e ele vai acabar de tutelar através de portarias, regulamentos, enfim. Super facinho, né? Já dá para gabaritar essa matéria. Por fim, o nosso último poder em espécie é o nosso poder mais importante, queridinho de todas as bancas de concurso, que é o poder de polícia. Gente, quando a gente estuda o poder de polícia, vamos comigo aqui, olha só. Quando a gente estuda o poder de polícia, a gente pensa na polícia, né? Você já imagina o caboclo armado, fardado, a gente já pensa na polícia militar, na polícia civil, e é aí que a gente erra no concurso. Porque este poder de polícia ele pode sim ser exercido pela polícia comum, mas ele não é polícia no sentido das forças armadas, no sentido da polícia militar, da polícia civil. Ele é no sentido de um poder fiscalizatório e repressivo. Por exemplo, sabe aquele dogão da sua cidade? Toda cidade tem, não tem? Uma lanchonete ou um trailer que faz aquele lanche maravilhoso, aquele lanche que você pede de calabresa, mas vem bacon, frango, porque vem uns restos do outro lanche, assim, né? Aquilo é uma delícia, eu adoro, pelo menos, na minha cidade tem vários. Só que imagina que um dia a vigilância chega lá e este lugar está todo cheio de ratos, e tá sujo, e gordura, completamente incompatível com a higiene e com a saúde pública. O que a vigilância faz? Vai lá
interdita o seu lanche favorito, né? Ela vai lá e fecha o seu trailer. Quando a vigilância faz isso, ela está exercendo um poder de polícia. Poxa, mas a vigilância sanitária não é polícia. Sim, a vigilância sanitária não é polícia armada, a polícia que a gente pensa quando a gente pensa em segurança pública. Mas ela está exercendo um poder de polícia, que é um poder de repressão e fiscalização. Um outro exemplo muito comum são as multas de trânsito, né? Você passa do limite de velocidade, você está lá dirigindo, passa do limite de velocidade ou fala no celular, você recebe uma multa de trânsito. Essa multa, ela é uma manifestação do poder de polícia. Tudo bem, professor, eu entendi que poder de polícia não tem muito a ver com a polícia armada da segurança pública. Mas me explica melhor qual que é a definição de poder de polícia. Vamos comigo lá na luz, olha só. O poder de polícia, então, é um poder que restringe o direito do particular. Ele vai lá, sabe o particular que tem todos os direitos? Olha, eu posso ir e vir como eu quiser, quando eu quiser. Não, ele vai restringir. Olha, particular, você pode ir onde você quiser, desde que não seja uma área interditada pela administração. Você pode ir como você quiser, desde que você respeite os limites de velocidade, desde que você não vire para a esquerda em determinada rua. Isso é uma restrição do direito do particular. Limitando a sua liberdade, né? Não é liberdade de prisão, não é que a pessoa vai ser presa, é que ela não vai ter 100% de liberdade para fazer o que ela quiser. E de propriedade. Através da fiscalização, condicionamento, seja de forma preventiva antes ou repressiva. Claro, né, gente? Sempre em nome do interesse público, não pode ser em nome do interesse privado. Professora, eu não entendi esse negócio aí da liberdade. Olha só. Minha cidade, por exemplo, ela tem uma política de trânsito, digamos, interessante. Não vamos criticar, né? Uma política de trânsito interessante. Você passa uma rua, quer virar à direita, é proibida a conversão. Aí na próxima rua, é proibida a conversão. Aí na próxima rua, é proibida a conversão. Quando você vê, você tem que andar 10 quarteirões para poder converter, para poder voltar. O que é isso? É uma restrição da minha liberdade. Eu, por mim, viraria na rua que eu bem entendo, mas eu não posso, porque a placa, sinalizadoras de trânsito que dizem, não converta à direita, não estacione seu carro aqui, não ultrapasse o limite de 40 por hora. Vocês acham que eu quero andar 40 por hora? Imagina, tanta coisa pra fazer, né? Tanta coisa pra resolver. Tô atrasada. Eu quero andar 100 por hora, mas eu não posso, porque a administração pública restringe a minha liberdade. Em prol do interesse do prefeito, do governador? Claro que não, né, gente? É em prol do interesse público. Porque, por exemplo, ali tem uma escola, ou, por exemplo, ali é uma área perigosa. Então, eu preciso diminuir a velocidade em prol do interesse da população. Então esse é o poder de polícia. Ele é um poder que vem para restringir sua liberdade, restringir sua propriedade. Ele pode ser prévio antes, ele pode proibir que as pessoas façam algo e ele pode ser repressivo, do tipo, não ande a mais de 40 por hora, é uma determinação prévia. Se eu andar a mais que 40 por hora, eu vou ser repreendida. É uma determinação posterior, é algo que vem posteriormente ao meu erro. E ele pode se dar através da fiscalização ou da determinação de algumas atitudes que o particular tem que tomar. Lembra que eu falei com vocês lá no outro bloco que o poder disciplinar e o poder hierárquico eram poderes internos? Porque eles só funcionam dentro da administração. Eu só posso punir, disciplinar e mandar, hierarquizar, avocar, delegar algo de alguém que é meu subordinado, dentro da minha caixinha. Imagina a caixinha da administração. Dentro da caixinha da administração está o poder disciplinar e o poder hierárquico. O poder de polícia não. Eu saio da caixa da administração, eu vou para fora da caixa, porque agora eu vou disciplinar o particular. Eu vou restringir a liberdade do particular. Continuando, vamos comigo lá na lousa. Olha só, nós temos aqui uma definição muito interessante, que é o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Não me pergunte, né, gente, por que não tem mais definição em nenhum outro lugar, só no CTN, no Código Tributário Nacional, mas a definição legal de poder de polícia está lá no artigo 78. O que diz o artigo 78? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, olha só, vou até trocar a cor, ó, direito, interesse ou liberdade. Como que ela faz isso? Ela regula a prática de um ato ou a abstenção de um fato do tipo, faça assim ou abstenção, não faça.
em razão do interesse público, sempre, não privado, né? Concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, de acordo com o nosso Código Tributário Nacional, que é a definição que a gente vai utilizar, né, que a gente utiliza dentro do direito administrativo, o poder de polícia é um poder que limita e disciplina um direito, um interesse, uma liberdade, sempre em prol do interesse público, obviamente. Muito bem. Quais são as características deste poder de polícia? Quando a gente estuda o poder de polícia, qualquer livro que a gente estude, ele vai dizer assim, que o poder de polícia é discricionário. Ai, isso até dói no meu ouvido um pouquinho, confesso pra vocês. Porque o poder de polícia, ele não é sempre discricionário, né? Até porque o dever de exercer o poder de polícia é vinculado, né? E há muitas situações, a forma de exercício do poder de polícia é vinculada. Mas a maioria, vamos reformular, a maioria dos atos de poder de polícia são atos discricionários, ou seja, o administrador manda você fazer, né, a lei manda você fazer, mas ela te dá uma margem de conveniência e oportunidade, né? Então a maioria dos atos do poder de polícia são discricionários e é isso que você vai responder na sua prova. O poder de polícia tem a maioria dos seus atos discricionários, mas cuidado, há sim dentro do poder de polícia alguns atos vinculados, tá bom? Voltando lá na lousa. Então, a primeira característica, ele é quase sempre discricionário. Ele não gera indenização. Claro que não, né, gente? Porque a gente tem aí um interesse público supremo, né? O interesse é pensar na população em geral e não no particular. Por isso que ele não gera indenização. Você já pensou, gente, alguém entrando com processo porque colocaram uma placa de 40 por hora na minha rua? Ah, eu não gostei dessa placa, vou entrar com processo contra a prefeitura. Não dá, né? Não é assim que funciona. Ele é também indelegável. Por que ele é indelegável, gente? Ele é um poder muito sério, ele é um poder que restringe a liberdade do cidadão. Ele não pode ser delegado por aí. O que a gente tem que tomar cuidado com essa afirmação? Alguns autores, não são todos, dizem que o poder de polícia pode ser delegado a uma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, uma autarquia. Então, alguns autores, outros discordam, mas alguns dizem que é delegável o poder de polícia para a autarquia. Essa informação já foi cobrada mais de uma vez pela FGV e ela foi dada como certa, de que o poder de polícia é delegável a pessoas jurídicas de direito público. Mas não é todo autor que concorda e pode ser que você encontre algum concurso que pense diferente. Ah, professora, mas como é que eu vou saber, né? Se cada concurso pensa de um jeito, como que eu vou saber qual jeito pensa o meu concurso? O ideal, gente, sempre que a gente estuda para concurso, eu vou fazer um adendo aqui, fica uma dica para vocês, é resolver perguntas. Resolver perguntas é metade do estudo de concurso. Você tem que entender como a sua banca pensa, você tem que entender que tipo de pergunta que ela faz. Eu garanto para você que se você fizer várias perguntas sobre aquele concurso, com o tempo você começa até a enxergar o jeito que a banca pensa. Você está estudando uma matéria e pensa assim, nossa, certeza que a VUNESP vai perguntar de tal forma isso, porque você consegue compreender a banca. Tá? Então, é muito importante fazer esse estudo de resolução de questão. E quando você fizer esse estudo, é óbvio que você tem que olhar qual que é a resposta correta, né? Não adianta você responder errado e não saber que tá errado. E aí você tem que ver como a sua banca pensa, tá? Como a sua banca já decidiu em situações anteriores sobre aquilo. Então, vou repetir, tá? Pra ficar claro. Tem alguns doutrinadores que dizem que o poder de polícia é indelegável. Tem outros que dizem assim, é sim delegável, desde que seja para uma pessoa jurídica de direito público. A FCC já tomou essa postura, tá? Ela vem tomando essa postura, não significa que ela não possa mudar, mas ela vem tomando essa postura. Em relação a outras bancas, você vai analisar quando você for fazer as suas questões, tá? Volta lá para a lousa para mim. Uma outra observação importante é que este poder de polícia, de acordo com alguns doutrinadores, eu não posso delegar, mas eu posso passar atividades preparatórias para particulares. Como assim atividade preparatória? Olha só. Imagina que existe lá uma polícia rodoviária federal, um guarda municipal, que vai analisar se você está dentro da velocidade.
Ele não pode delegar esse poder de polícia. Esse poder de polícia é do Estado e ele vai exercer esse poder de polícia. O que ele pode delegar? Imagina que o Estado contrata uma empresa privada para instalar os radares. A instalação dos radares é um meio de preparação para que o Estado possa exercer o poder de polícia. Aí não tem problema, tá? Porque a hora que a empresa está instalando o radar, ela não está exercendo o poder de polícia, ela está preparando um cenário para que o Estado venha e exerça esse poder. Beleza? Continuando, vamos comigo lá na lousa, só mais um pouquinho, mais algumas características. O poder de polícia, ele tem a autoexecutoriedade. Nossa, professora! Autoexecutoriedade é uma palavra muito complexa, né? A autoexecutoriedade, gente, ela abrange duas características, que é a exigibilidade e a executoriedade. Ambas as características estão dentro da autoexecutoriedade. O que é exigibilidade? É o poder que a administração tem de impor sua decisão. Ela não precisa se socorrer ao judiciário. Ela impõe. Olha, ninguém vai andar mais de 40 por hora. Olha, ninguém vai ter um restaurante que não esteja dentro das condições da vigilância sanitária. Ela impõe sua decisão, ela não precisa pedir para ninguém. E depois que essa decisão ela é imposta, ela é executada forçosamente pela própria administração. Todos os atos administrativos são dotados de exigibilidade, eles são exigíveis. A administração mandou, está mandado. Eu não preciso pedir autorização para ninguém. Ela ordenou, eu tenho que cumprir. Mas caso eu descumpra, nem todos os atos administrativos são dotados de executoriedade, ou seja, a própria administração vai lá e executa. Vamos pensar num exemplo que fica mais fácil de entender. Olha só. A administração diz, nenhum restaurante pode funcionar, tô supondo, tá? Nenhum restaurante pode funcionar sem exaustor. Sabe exaustor? Aquele negócio que fica em cima do fogão? Imagina que haja essa determinação. Essa determinação, ela tem que ser cumprida, eu não preciso pedir para ninguém. A administração mandou, tá mandado. Muito bem. Agora, e se eu descumprir? E se eu não colocar esse exaustor? O que a administração faz, gente? Ela vai lá e executa. Ela vai lá e fecha meu estabelecimento. Essa determinação do exaustor, ela é exigível, porque a administração mandou e eu tenho que cumprir, e ela é executória, ela é autoexecutória. Por quê? Porque a administração, se eu não cumprir, ela vai lá e resolve ela mesma. Ela vai lá e me aplica uma punição. Eu não preciso de ninguém para isso. Agora imagina se eu não pago um imposto. A prefeitura determina o pagamento de um imposto, o Estado determina o pagamento de um imposto. A partir do momento que o Estado mandou, está mandado. Ela é exigível, não preciso pedir para o judiciário para cobrar o imposto. Eu mandei, tem que cumprir. Agora, e se eu não pagar? O que faz? Pode a administração pública ir lá na minha casa e pegar meu carro para poder pagar esse imposto? Pegar minha casa? Não pode. A administração pública ela precisa se socorrer ao judiciário, tá bom? Ela vai entrar aí com uma execução fiscal. Por isso que algumas decisões administrativas são exigíveis, mas não são autoexecutórias. Então, todos os atos administrativos são dotados de exigibilidade, mas nem todos são dotados de autoexecutoriedade. Beleza? Continuando, vamos lá. Mais características aí do poder de polícia. Vamos comigo lá na lousa mais um pouquinho. Nós temos ainda... eu trouxe alguns exemplos para vocês, perdão, olha só. Exemplos de exigibilidade. Multa... O não licenciamento do veículo, se você não pagou alguma coisa, né? Se você não pagou vamos supor que você não pagou o IPVA, e aí a administração não deixa você licenciar o seu veículo. Ou então uma multa. Agora, o exemplo de executoriedade, apreensão de mercadorias. A mercadoria está estragada, a administração vai lá e apreende, não tem que pedir nada para ninguém. O seu restaurante não está dentro dos padrões da vigilância sanitária, a administração vai lá e fecha, ela não precisa pedir para ninguém. Como eu tinha falado para vocês já, a executoriedade não está presente em todas as medidas. Agora sim, continuando as características do poder de polícia. O poder de polícia, além de tudo, é coercitivo. A coercibilidade é uma decorrência lógica da autoexecutoriedade, né? E além de tudo... Muitos doutrinadores, mais uma vez eu vou pedir para vocês tomarem cuidado aqui. Muitos doutrinadores dizem que o poder de polícia é negativo, porque ele impõe um não fazer, do tipo não correr, não desrespeitar as normas de vigilância sanitária,
não jogar lixo no chão. Ele impõe um não fazer. Mas toma cuidado, tá? Porque tem atos do poder de polícia que impõem um fazer. Alguns doutrinadores dizem que é sempre um não fazer e outros dizem não. Às vezes é não fazer, às vezes é fazer. Professora, se tem divergência e nem você concorda, por que você está falando isso, né? Eu estou falando isso porque é como os concursos cobram. Então, vários concursos colocam que o poder de polícia é um poder negativo. Só para vocês entenderem, vamos comigo lá na lousa que eu vou escrever, fica mais fácil, olha só. A administração pública, ela tem atitudes positivas. O que é uma atitude positiva? É algo que você faz. Por exemplo, eu vou providenciar educação, providenciar saúde, providenciar políticas públicas. Isso é algo que eu faço, é um ato positivo da administração. Mas a administração também tem atos negativos, que é o não fazer. Por exemplo, o poder de polícia, né? Você determinar que não se faça algo. Então, para o seu concurso, você deve saber que o poder de polícia, ele é um ato negativo, um ato de não fazer. Mas cuidado, né? Fica a observação aí, porque não é sempre assim, embora seja a sua resposta no seu concurso. Muito bem. Eu trouxe aqui uma separação em relação à segurança pública. Como eu disse para vocês, a polícia administrativa ela pode ser exercida por várias entidades, como por exemplo a vigilância sanitária, ou o guardinha de trânsito da sua rua, né? Vários entes podem exercer a polícia administrativa. O poder de polícia, perdão, gente. Porém, fica muito difícil da gente enxergar quando a gente pensa em segurança pública, quando a gente pensa em crime. Aí a gente pensa na polícia militar, na polícia civil e a gente faz uma salada, né? Por isso que eu gosto muito de uma diferenciação do professor Alexandre Maza. Ele traz um esqueminha no livro dele que fala sobre as polícias dentro do esquema de segurança pública. Vamos comigo na lousa dar uma olhadinha no esqueminha do professor Alexandre, olha só. O professor Alexandre diz o seguinte, assim como outros doutrinadores, viu? Não é só ele que tem essa divisão. De acordo com o professor Alexandre, a polícia administrativa, ela é preventiva no que concerne a segurança pública, ou seja, ela age antes do ato ilegal. Enquanto a polícia judiciária, ela é repressiva, ela age após o ato ilegal. A polícia administrativa é regida por normas do direito administrativo, enquanto a polícia judiciária é regida por normas de processo penal. A polícia administrativa é exercida pela polícia militar, não só pela polícia militar, tá, gente? Mas dentro de um âmbito de segurança pública, ela é exercida por uma polícia militar. Imagina vocês uma polícia militar que vai fazer a segurança de uma passeata. Antes que dê problema naquela passeata, né, antes que as coisas fiquem quentes dentro da manifestação, a polícia militar fica lá analisando se está tudo bem, garantindo a segurança pública. Quando a polícia faz isso, ela está agindo como uma polícia preventiva, ela está lá assegurando que nada de errado vai acontecer. Mas, eventualmente, se algo acontecer, vem a polícia judiciária, que é repressiva, e ela vai ser exercida aí pela polícia civil e pela polícia federal, tá? Como eu disse para vocês, essa divisão é uma divisão de alguns doutrinadores, cada um traz uma diferencinha, algo peculiar, mas eu gosto bastante dessa do Alexandre Maza, eu acho que ela é bem autoexplicativa. Gente, vamos ver uma pergunta, entender uma pergunta para a gente entender um pouquinho mais dessa matéria? Olha só, essa pergunta é da VUNESP, ela diz o seguinte: quanto aos poderes dos administradores públicos, pode-se afirmar que a. O poder de polícia somente pode ser exercido de maneira discricionária. Não, né, gente? Tá errado. A gente viu que a maioria dos atos do poder de polícia são discricionários, mas ele pode ser discricionário ou vinculado. Letra B. O poder disciplinar caracteriza-se pela discricionariedade. O que é o poder disciplinar, gente? É o poder de dar disciplina, é o poder de aplicar a pena. Aplica-se pela discricionariedade, podendo a administração escolher entre aplicar ou não sanções, ante a falta praticada pelo servidor. Tá errado, né, gente? O fato de aplicar ou não sanções é obrigação da administração pública, ela tem que aplicar. Isso é vinculado. O que é discricionário é a quantidade de sanção, é o quanto da sanção. Então, a letra B também está errada. Letra C.
Uma empresa pública estadual está ligada a um Estado-membro por uma relação de subordinação decorrente da hierarquia. Lembra que a gente disse que os membros da administração indireta, a empresa pública é uma delas, né? A administração indireta é composta pela autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Lembra que a gente disse que com a administração indireta não tinha subordinação, não tinha hierarquia, mas sim uma mera supervisão ministerial? Nesse caso, a letra C diz assim, ó, que a empresa pública, que é um membro da administração indireta, está ligada ao Estado-membro por uma relação de subordinação decorrente da hierarquia. Tá errado, né, gente? Não tem hierarquia dentro dos membros da administração indireta. Letra D. No exercício do poder regulamentar, a administração não pode criar direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, devendo limitar-se a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida. Exatamente, né, gente? O poder regulamentar, ele não está aqui para fazer leis ou para passar por cima de leis. Sua única função é regulamentar, estabelecer normas sobre como a lei deve ser aplicada, regulamentar a lei e não transpor a lei. A nossa alternativa D está correta. Alternativa E, uma autarquia estadual está ligada a um Estado-membro por uma relação de subordinação decorrente da hierarquia. Mesma pegadinha, né, gente? A autarquia, ela é um membro da administração indireta. Se ela é um membro da administração indireta, não tem hierarquia. O que tem é um controle ministerial. Ufa, acabamos, né? Nós vimos então agora todos os poderes. Nós vimos o poder disciplinar, que é aquele poder de pôr disciplina. Nós vimos o poder hierárquico, que é aquele poder de hierarquizar do superior para o subordinado, avocar, delegar. Nós vimos também o poder de polícia. Antes do poder de polícia, nós vimos o poder regulamentar, que é este poder de fazer regulamentos. Lembrando que o poder regulamentar, ele só delimita o que a lei fala. A lei traz uma situação e ele vai regulamentar essa situação. Ele não pode transpor a lei, transpassar a lei. E por fim, nós vimos o poder de polícia. O poder de polícia é aquele poder que regulamenta, que restringe a liberdade ou a propriedade do cidadão, sempre em prol do interesse público. Nós vimos, lembrem-se que o concurso adora isso, nós vimos que a maioria dos poderes, dos atos de poder de polícia são discricionários, porém nós temos alguns atos vinculados. Nós vimos que geralmente o poder de polícia é uma abstenção, ele é um não fazer, é algo negativo. Nós vimos também que o poder de polícia é dotado de autoexecutoriedade. O que é isso? Ele é exigível, a administração pode exigir ele sozinha, não precisa de ninguém, mas nem sempre ele é autoexecutório. Nem sempre a administração consegue cobrar caso você não faça isso. Muito bem, gente, essa é uma noção geral dos poderes dentro do direito administrativo. Eu espero que eu tenha sido clara, né? Às vezes a gente acelera um pouquinho a velocidade da aula, porque é muita matéria para dar, né? Mas qualquer coisa você volta o vídeo, dá uma pausadinha, vê os esquemas de novo e já sabe, qualquer dúvida, qualquer pergunta, me manda uma mensagem, pode mandar no meu Facebook, Carol Pastre, estarei à disposição para responder para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa matéria quanto eu gosto e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!